Incrível fuga de milionário de casamento. Faxineira revela segredo transformador e surpreendente. O sol ardia em São Paulo, e a atmosfera do luxuoso condomínio pulsava com o frenesi dos preparativos para o casamento de Rafael, um jovem empresário carismático e milionário. Enquanto a equipe de buffet dispunha as mesas elegantes, Duda, a faxineira de 28 anos, olhava para tudo com um misto de admiração e melancolia. Desde pequena, ela ajudava sua mãe na faxina de casas e escritórios, e a rotina não chegava a ser nova, mas estar ali, diante da opulência, a fazia sonhar. O contraste da sua vida humilde com a extravagância ao seu redor a deixava inquieta, como um balão prestes a estourar. Rafael sempre lhe oferecia um sorriso sincero, um gesto raro entre aqueles que circundavam famílias ricas. Duda se lembrava claramente de suas palavras. Trabalho dignifica, Duda. Você merece tudo de bom. Este tipo de respeito a fazia sentir que seu trabalho tinha mais valor, mas a lembrança do desprezo que muitas vezes encontrava a cortava como uma faca. Enquanto organizava a limpeza do salão, decorado com flores exóticas, o coração dela pulsava como se estivesse prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Foi então que Duda começou a escutar conversas entre os convidados. Risadas ecoavam, mas havia algo mais. Murmúrios, sussurros sobre um passado obscuro e questões que não se encaixavam. Logo, um detalhe a atingiu em cheio. Rafael escondia um segredo, algo que poderia destruir sua felicidade e o casamento. O que era? Como poderia proteger aquele homem que tão gentilmente a tratava como igual? A tensão crescia dentro dela. Era a lealdade ao seu empregador ou fazer a coisa certa? A luta interna tornava-se feroz e Duda percebeu que não era apenas uma faxineira. Sua intuição aguda a tornava uma observadora perspicaz. A coragem tinha que emergir da rotina de trabalho, e nesse momento ela decidiu não calar. Enquanto limpava o chão, seu coração disparava. Ela sabia que precisava falar com Rafael. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os preparativos do casamento estavam a todo vapor, e a aproximação da cerimônia a deixou ainda mais apavorada. Duda sentia a urgência pulsando dentro dela como um tambor. Conversas vazias cercavam-no, e ele continuava a sorrir, alheio ao que estava prestes a ficar em pedaços. A verdade era pesada e a responsabilidade dela crescia. Como poderia ela, uma faxineira, mudar o destino de um homem tão poderoso? Mas havia um fio de esperança que a encorajava. As palavras de Rafael voltavam à sua mente. Você merece tudo de bom. E assim, plantando a semente da mudança em seu coração, Duda aproximou-se dele, suas mãos trêmulas e os olhos preenchidos de determinação. O que ela diria? O que aconteceria naqueles instantes cruciais? A vida dela, a vida dele, tudo estava prestes a mudar. A batida do seu coração ecoava pela casa enquanto a verdade esperava, escondida nas sombras, pronta para ser revelada. Duda respirou fundo, a pressão nos ombros quase insuportável. Ao se aproximar de Rafael, seu coração martelava como se quisesse saltar do peito. Ele estava em meio a constrangimentos e felicidades, cercado de amigos e familiares ansiosos. Portanto, como teria coragem de interromper aquele momento especial? Rafael! A voz dela saiu fraca, quase um sussurro perdido no mar de vozes e risadas. Ele virou-se para ela,
os olhos brilhando, aparentemente despreocupado com o mundo à sua volta. Duda, você precisa de algo? Os outros convidados para o casamento não se importaram com a presença dela, uma simples faxineira que por um momento fugaz se sentiu como uma intrusa naquele universo de glamour e risos. Mas a urgência dentro dela a guiava, exigindo que dissesse algo, que fizesse valer não apenas o seu próprio valor, mas também o de Rafael. Precisamos conversar. É sobre o que ouvi, sobre o seu passado. As palavras escaparam involuntariamente, uma mistura de temor e firmeza. O sorriso dele esfriou. Rafael pareceu se lembrar da luz do sol que os envolvia, e o brilho dos lustres foi ofuscado por uma sombra em seu rosto. O que você quer dizer, Duda? Ele inclinou-se um pouco mais perto, a preocupação se instaurando. Ela hesitou, a certeza se esvaindo. O que se passava pela cabeça dele? A vontade de protegê-lo a deixava mais angustiada. Eu ouvi coisas. Pode não ser verdade, mas se houver qualquer coisa que você precise contar antes do casamento, eu estou aqui para te apoiar. Não posso deixar você ir para isso sem saber. Ele olhou em seus olhos, e por um momento, a pressão da sala inteira parecia desaparecer. Mas então, a realidade voltou, e ele balançou a cabeça, parecer meio angustiado. Duda, você não deveria se preocupar com isso. O importante é que vou me casar. Tudo estará bem. As palavras dele eram um escudo, mas Duda não parava de enxergar fissuras na superfície polida daquela felicidade aparente. O olhar dela fixou-se na expressão dele, e algo em seu íntimo se partiu. Ela sabia que ele estava escondendo algo, e essa verdade familiares, como um peso no ar. Rafael, as pessoas podem ser cruéis. Se isso for revelado agora, todos aqueles planos que você sonhou, toda a vida que você conquistou, podem se desmoronar como um castelo de cartas. Sua voz tremia e a emoção a envolvia como um manto. Ele a encarou com intensidade, a mistura de dor e reconhecimento refletindo em seu olhar. A sala parecia girar entre eles, e aqueles instantes sem fim se transformaram em uma armadilha emocional. Como você sabe disso? O que mais eles disseram? Duda mordeu o lábio. A necessidade de proteger aquele homem precioso a infligia, mas ela precisava ser honesta. Os sussurros falam de algo que seus familiares e amigos não sabem. Segredos que estão te consumindo. O rosto de Rafael se contraiu. A tensão tomou o ar entre eles. A festa ao redor continuava, mas para eles, o mundo havia se tornado imprevisível. Duda, fique longe disso. Eu não quero que você se machuque. Mas ela já havia decidido seu destino. Não posso ficar calada. Antes de dar um passo tão grande, você deve saber a verdade. O olhar dele endureceu e Duda percebeu que tinha, de fato, tocado em uma ferida profunda. O que era mais importante, revelar a verdade ou blindá-lo daquela tormenta? Enquanto isso, a música alta ecoava, uma atmosfera festiva contrastando com a tempestade interna que o casal iniciava. E nesse instante, a porta principal do salão se abriu, revelando uma figura familiar que ninguém esperava ver ali. O silêncio se fez presente, e Duda sentiu o frio na espinha. O que aconteceria agora? A revelação que estava prestes a acontecer mudaria tudo, e a tensão no ar era palpável. A figura que surgiu no salão fez todos os rostos se virarem. Era Lara, a ex-noiva de Rafael. O impacto dessa aparição era como se uma bomba tivesse explodido no meio da festa, e todos os risos se calaram. Duda sentiu o coração disparar, não apenas pelo impacto da presença de Lara, mas pela inquietação que brotava em seu coração. Rafael gelou. O olhar que antes era de inquietação se transformou em horror ao reconhecer a mulher que ele tentou deixar para trás. O clima festivo foi imediatamente trocado por uma atmosfera densa de expectativa, como se o ar em volta tivesse se tornado pesado. Rafael!
A voz de Lara estava firme, mas o olhar dela estava carregado de emoções misturadas. Precisamos conversar, agora! Ele balançou a cabeça, mas os olhos dele não conseguiam se afastar dela. Era como se um ímã os unisse. Duda sentia seu estômago revirar a cada segundo que se passava. O que Lara queria? O que ela tinha a dizer que poderia afetar tudo? Ela tentou manter a coragem, mas a insegurança tentava dominá-la. Você não deveria estar aqui, Lara. Isto é o meu casamento. Rafael retrucou, a voz tensa. Ele estava tentando se afastar, mas sua postura não conseguia esconder a vulnerabilidade. Lara deu um passo à frente, a emoção em seu rosto misturando-se à determinação. Mas eu não vim te atrapalhar. Eu preciso dizer a verdade. A verdade que você tem escondido de todos. Os murmúrios se espalharam como um fogo veloz entre os convidados. Duda sentiu os olhares se voltarem para ela, então todos estavam cientes da tensão, da história não contada. Não é hora para isso. Rafael a interrompeu, a voz cheia de desespero. Mas o peso da verdade parecia pesar ainda mais nesta sala repleta de pessoas. Não posso ficar calada vendo você entrar em um compromisso sem saber o que está realmente envolvido. Lara insistiu, um toque de fragilidade na voz, mas ainda assim firme. Duda ficou paralisada. E se Lara tivesse algo a dizer que mudou tudo? Naquele momento, a vida dela e o futuro de Rafael se entrelaçavam de uma forma estranha. Ela sentiu a compreensão tomar conta dela. Rafael, por favor, escute o que ela tem a dizer. Duda finalmente falou, a voz firme. Você merece saber a verdade, não importa quão dolorosa ela seja. O olhar de Rafael era uma tempestade de emoções. Duda viu a hesitação misturada à reconciliação. Ele parecia balançar entre dois mundos. O passado que não conseguia esquecer e o futuro que sonhava construir. Você tem razão, Duda, começou ele com a voz trêmula. Mas eu não sei se estou pronto para ouvir o que ela tem a dizer. Lara insistiu. Rafael, você precisa saber que eu guardei um segredo que pode mudar tudo, e que você precisa enfrentar agora, não depois. As palavras dela ecoaram como um símbolo de uma verdade enterrada, um peso que nem mesmo Rafael poderia ignorar. Duda sentiu o calor subir às suas bochechas. O que seria essa revelação? Qual o preço que todos teriam que pagar por isso? O salão estava em completo silêncio. A batida do coração de Duda ressoava como um tambor em sua cabeça. Cada pé que se movia a levava mais perto de um abismo que ela temia. E se tudo isso acabar mal? Ela sussurrou para si mesma, com uma dúvida angustiante. A atmosfera estava em um limite delicado, prontos para eclodir em qualquer minuto. O que Lara tinha a revelar poderia destruir o que restava da vida de Rafael ou, talvez, libertá-lo. E naquele instante de indecisão, a resposta parecia mais distante do que nunca. As palavras de Lara pairavam no ar, pesadas como chumbo. O silêncio, antes desconfortável, agora se transformara em um burburinho nervoso, vibrando como um fio esticado, prestes a se romper. Duda observou Rafael, sua expressão indecifrável, o efeito daquela aparição se refletindo nas sombras sob seus olhos. Lara deu mais um passo à frente, como se isso pudesse aproximá-los emocionalmente. Rafael, por favor, confie em mim. Há muito mais do que você imagina. Eu não quis que isso acontecesse. Eu não queria te ver assim, mas não posso mais ficar em silêncio. Sua voz tremia, mas havia uma firmeza inegável nas palavras. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando ganhar coragem. O que havia se escondido nas entrelinhas de seu passado que poderia ser tão devastador? Duda percebeu que seu peito estava apertado, uma mistura de medo e expectativa pulsando dentro dela. Você realmente acredita que este é o momento apropriado? Rafael perguntou, a raiva começando a emergir, mas era uma raiva misturada com confusão. Em meu casamento?
Sim, porque isso envolve você e envolve Duda também. Lara parecia implorar, buscando a verdade que estava sufocando. Você não pode construir uma nova vida sem saber quem você realmente é, o que realmente aconteceu antes de nós. Um arrepio percorreu a espinha de Duda. O que seria essa verdade? Seu coração estava disparado, uma incerteza esmagadora a impedia de permanecer no lugar. Eu só quero saber o que você tem a dizer, Rafael finalmente murmurou, sua voz um sussurro carregado de todas as suas memórias. Ele se forçou a olhar nos olhos dela, como se estivesse buscando uma resposta definitiva que mudaria tudo. Lara hesitou antes de falar, suas palavras carregando um peso profundo. Rafael, quando terminamos, eu não tive escolha. A vida me forçou a tomar decisões que eu não queria. Havia algo que eu não podia revelar. Ela parou buscando as palavras. Eu estava grávida. O salão pareceu girar ao redor de Duda. Ela sentiu a cabeça doer, e por um momento tudo fez silêncio à sua volta. Aquela revelação reverberou em cada canto do espaço. O que isso significava? Um filho? Um pedaço do passado que ele não sabia? Um novo nível de conexão ou uma tragédia a mais em sua vida? Rafael vacilou, a expressão dele mudando abruptamente, da confusão para um choque profundo. Ele pareceu perder a capacidade de respirar. Grávida! Você nunca me disse isso! Seus olhos estavam arregalados, a incredulidade era palpável. Eu não consegui. Eu tinha medo do que isso poderia causar entre nós, Rafael. Lara respondeu, a voz agora quase um sussurro. Mas eu não posso mais viver com isso. Você tem direito a saber a verdade sobre seu passado e sua identidade. Duda se sentiu como se uma tempestade estivesse prestes a furar a bolha que a envolvia. O peso daquela revelação a deixava paralisada. Como isso mudaria a vida de Rafael? E a dela? Poderia ele realmente aceitar um passado que não sabia que existia? O que você quer dizer com isso? Rafael perguntou, confuso e ainda em choque. Onde está essa criança? Por que você não me procurou antes? Porque eu perdi o bebê, Rafael! Lara exclamou, a sinceridade transbordando em sua voz. Mas foi o segredo que nos separou. O que eu pensei que fosse o fim, na verdade, é apenas uma parte da verdade que precisamos enfrentar. O salão ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio carregado de emoção. A confusão, o lamento, a tristeza e a compreensão começaram a se intercalar nas expressões dos presentes. Duda percebeu que a vida não costumava ser tão simples. As histórias entrelaçadas criavam uma teia densa que unia pessoas de maneiras inesperadas. E naquele momento, a sua história, o sonho que construíra ao lado de Rafael, se esvaía diante de uma realidade crua e dolorosa. E se essa verdade não apenas arruinasse o futuro que eles estavam construindo, mas também revelasse um novo caminho, um que nenhum deles esperava. Duda mordeu o lábio, seu coração cravado entre o desespero e a esperança. Você deve ouvir, Rafael. Essa não é apenas a sua história, é também a minha. Duda finalmente disse, um impulso de coragem guiando suas palavras. O orgulho dela se esvaía enquanto ela se preparava para enfrentar as consequências da verdade. Mas o olhar de Rafael se perdia em meio às emoções. Ao mesmo tempo que confrontava Lara, ele também se virava para Duda. O que ele realmente queria? A tensão da incerteza pairava no ar, como um fio prestes a ser cortado. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. E o que ninguém poderia prever é quais seriam as consequências dessa conexão inusitada. Rafael permaneceu imóvel, como se o mundo à sua volta houvesse parado. Ele olhava fixamente para Lara, o choque em seu rosto começando a dar lugar a uma confusão que se transformava em raiva. Duda, do lado oposto, sentia como se estivesse sendo puxada para o centro daquela tempestade.
A revelação de Lara não era apenas uma fissura no passado de Rafael. Era também um abismo que ameaçava engolir sua própria vida. Por que você não me procurou, Lara? A voz de Rafael era uma mistura de dor e desespero, quase um lamento. Você me deixou no escuro. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, Lara respondeu, os olhos brilhando com lágrimas que se esforçavam para não cair. Eu não sabia como você reagiria. Eu tinha medo de perder você, de perder tudo. E agora? Você passou anos em silêncio e quando aparece é para me entregar uma bomba no meu casamento saudável? O que você espera que eu faça com isso? Rafael disse, a indignação sendo substituída rapidamente pela tristeza profunda. Duda se via cada vez mais perdida. Rafael tinha razão. Lara havia escolhido um momento terrível para trazer à tona uma parte tão dolorosa da vida deles. Mas, ao mesmo tempo, era impossível não sentir empatia pela mulher diante deles. A carga emocional era imensa, um silêncio que durou anos despedaçado em segundos. Rafael, eu entendo que você esteja furioso, mas precisamos olhar para isso com honestidade. Duda disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Ela sentia que deveria ser a voz da razão, mas seu coração também estava em desordem. A vida nunca é simples. Lara tomou uma decisão difícil e agora precisamos lidar com as consequências. Consequências? Ele esbravejou apontando para Lara. Ela escondeu uma parte crucial da minha vida, e eu estou preso aqui tentando entender quem sou, enquanto você, Lara, simplesmente... As palavras morreram em sua boca, sufocadas por emoções incontroláveis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos pareciam sentir o peso daquela conexão estranha. Uma verdade que poderia transformar tudo, mas que também estava repleta de dor e desconfiança. Duda olhou para Lara, procurando uma resposta nessa complexidade toda. Me desculpe, Rafael. Não tenho como redimir meu erro. Mas essa história não é apenas sobre mim. É sobre nós, sobre como cada escolha que fizemos nos trouxe até aqui. Lara falava agora mais tranquilamente, mas a tensão em seu corpo ainda era visível. Duda interveio. Se estamos aqui, podemos tentar entender o que isso significa para todos nós. Não podemos deixar que esses segredos nos separem ainda mais. O que importa agora é o que você quer entender, Rafael. O olhar de Rafael era intenso, mas algo nele começava a quebrar. Era como se, no meio de toda aquela confusão, uma centelha de compreensão começasse a brilhar. Como eu posso aceitar essa verdade que vem com tanta dor? Como posso seguir em frente sabendo que uma parte do meu passado foi escondida? Isso é apenas o começo. Duda murmura. Agora precisamos decidir com que tipo de futuro queremos nos confrontar. Um que é moldado por mentiras ou um que é construído a partir da verdade? Mas antes que alguém pudesse responder, o celular de Rafael vibrou, cortando o clima tenso. Ele olhou para a tela, o rosto mudando instantaneamente. O que estava escrito ali fez seu coração disparar. É minha mãe, disse ele, a voz sacudindo com incerteza. Ela está aqui. Duda congelou. O que aconteceria se a mãe de Rafael chegasse naquele momento delicado? As tensões iriam se intensificar e a luta por respostas e reconciliação poderia ser arruinada. Todos sentiram a urgência do momento e a necessidade de se prepararem para o que estava por vir. Precisamos decidir rapidamente o que vamos dizer para ela. O olhar de Rafael subitamente se tornou determinado, a determinação emergindo entre todas as incertezas. O futuro deles dependia da resposta que dariam agora. Duda respirou fundo. Eles estavam prestes a enfrentar não apenas o passado, mas o presente que poderia mudar tudo. Lara mal teve tempo de processar o que estava acontecendo quando sentiu a tensão no ar aumentar ainda mais. Sua mente girava, um redemoinho de memórias e emoções. Ela olhou para Rafael, que ainda parecia em choque,
e então para Duda, que tentava ser a mediadora naquele clima insustentável. Não havia respostas prontas, apenas a certeza de que tudo estava prestes a mudar. Rafael, respira, Duda disse, sua voz ecoando como um sussurro reconfortante. Ele assentiu, mas o pânico ainda estava estampado em seu rosto. Se sua mãe está chegando, precisamos ser transparentes. Não podemos esconder o que está acontecendo. Mas como? Rafael retrucou, seus olhos refletindo uma mistura de medo e frustração. Vocês acham mesmo que eu vou puxar a mulher que me deu vida para um filme de drama? Às vezes, a verdade é mais fácil de suportar do que um monte de mentiras, disse Lara, achando coragem para se meter na conversa. Podemos enfrentar isso juntos. Antes que eles pudessem discutir mais, o toque da campainha ecoou pelo apartamento, fazendo o coração de Rafael disparar mais rápido que antes. Ele olhou para Lara e Duda como se buscasse uma resposta em seus olhares, mas não havia consolo ali. Apenas um entendimento silencioso do peso que ele carregava. Vou atender, disse Duda, percebendo que o desfecho era inevitável. Enquanto se afastava, sentiu a ansiedade no ar se intensificar. Era como se os muros do apartamento fossem testemunhas da dor que transcendeu o tempo. O rosto da mãe de Rafael surgiu do outro lado da porta. Um sorriso cheio de amor, contagiando a expressão amigável. Mas assim que ela entrou e viu o clima pesado, o sorriso vacilou. Rafael, meu filho, está tudo bem? Ela perguntou, um misto de preocupação e carinho. Ele hesitou, a garganta seca e as palavras aprisionadas. O olhar de sua mãe era gentil, mas ele sabia que precisava ser honesto. Mãe, precisamos conversar. Cada sílaba pesava como chumbo, e ele estava consciente de que a revelação não apenas mudaria sua vida, mas também a dela. Sobre o quê? A curiosidade dela se transformou em uma pequena fenda de preocupação. E Rafael notou como ela buscava por um fio de compreensão em seu olhar. A sala ficou silenciosa, todos aguardando a resposta. Sobre o que a Lara trouxe à tona. As palavras lhe custaram caro e ele sentiu a tensão no ar. Não havia como voltar atrás. Duda e Lara o observavam, suas respirações quase em uníssono, como se juntas quisessem dar apoio a Rafael naquele momento. Lara? A mãe dele olhou para a mulher, confusa e intrigada. O que está acontecendo? Lara começou. Mas o olhar intensamente intenso da mãe de Rafael a fez hesitar. A verdade estava prestes a brotar, e no clima sufocante, a percepção de como tudo mudou parecia palpável. Era um momento decisivo. Você não precisa dizer nada se não se sentir pronta, disse Rafael, quase como um pedido. Ele não sabia se queria expor Lara à vulnerabilidade e ao julgamento no olhar de sua mãe. Não, eu preciso. Eu só... Lara olhou para o chão, como se estivesse carregando o peso do mundo. Eu não consegui ficar calada. O que fizemos no passado ainda tem eco na nossa presença. A sala estava densa de expectativas. Rafael sentia o calor subir em suas bochechas, a pressão do momento explodindo em sua mente. Mãe, eu tenho um irmão. Ele finalmente disparou, o coração batendo sem controle. O silêncio que se seguiu parecia interminável, um eco da revelação que mudaria tudo. O olhar da mãe de Rafael virou de confusão a encanto, uma profunda transformação que agiu como um catalisador para todos. Isso não era apenas sobre o passado revelado, mas sobre um futuro incerto que agora se estendia diante deles, vasto e assustador. E agora, o que faremos? Lara sussurrou, a insegurança à vista, enquanto Rafael sentia o peso de um novo colombiano se aproximando. Quando ele pensou que tudo poderia azedar, uma nova mensagem no celular vibrou em seu bolso. Um número desconhecido, com uma urgência que fazia seu coração acelerar. Duda, ao lado, olhou assustada. Agora o que será? Rafael respirou fundo, sentindo uma torrente de emoções lhe invadir. Estava prestes a descobrir.
O que mais poderia mudar em sua vida? Rafael olhou para Duda e Lara, a mensagem ainda vibrando em seu bolso. A expectativa pairava no ar como uma neblina pesada, e ele sentiu que precisava agir. Com uma hesitação, ele tirou o celular e desbloqueou a tela. O texto era curto, mas o suficiente para causar um impacto. Precisamos conversar. É urgente. Era de um número desconhecido, mas uma parte dele sentia que sabia quem estava por trás daquela mensagem. Mãe, pode ser importante. Um momento. Ele disse, se afastando rapidamente para ler a mensagem em particular. O coração batia acelerado, enquanto seus dedos tremiam ao digitar a resposta. Quem é você? Enquanto esperava, o tempo parecia se arrastar. A sala estava pesada, todos os olhares fixos nele. O clima tenso se misturava com a expectativa do que estava por vir. A mãe de Rafael, mesmo à distância, claramente sentia a pressão crescente da conversa. Jorge, o irmão que ele mal conhecia, surgiu em sua mente como uma imagem confusa, uma sombra de alguém que poderia mudar tudo. Rafael decidiu abrir a porta para a sua verdade. Mãe, eu tenho um irmão. E não é apenas isso. Você sabia? O que mais você não me contou? Sua voz, embora tranquila, transparecia a luta interna que ele enfrentava. Ela hesitou, um turbilhão de emoções passando pelo seu olhar. Rafael, eu nunca soube como contar. O passado é um labirinto complicado. Eu não queria que você carregasse esse peso. As palavras caíram pesadas, como pedras na água calma de um lago. Mas isso é meu, mãe, é a minha vida. Ele precisava de uma resposta, de uma explicação, vontade de descobrir as verdades ocultas que poderiam dar sentido à sua história. Duda, ao seu lado, tocou seu braço, oferecendo um conforto silencioso. Talvez a mensagem que você recebeu seja um chamado. Pode ser algo importante sobre o seu irmão. Alguém está tentando se conectar com você. E se for um erro ou um golpe? Não sei o que esperar, disse Rafael, sua voz tremendo entre a ansiedade e a expectativa. A mãe baixou a cabeça, claramente lutando com a dor de ter escondido segredos. Vamos esperar a resposta, ela disse, uma calmaria triste em sua voz. Mas eu prometo que tudo será esclarecido. O celular de Rafael vibrou novamente e sua respiração acelerou. Era uma resposta. Sou eu, seu irmão Rafael. Estava esperando o momento certo. Precisamos nos encontrar. Um choque percorreu seu corpo como um raio. Rafael sentiu que o chão se movia sob seus pés, como ele deveria se sentir. Parte dele estava ansioso, mas outra parte estava repleta de medo. Mãe, ele quer nos encontrar. O desespero se misturava ao desejo de entender sua história. O que eu faço agora? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Nós vamos resolver isso, mas você precisa ser forte. O que vier pela frente enfrentaremos juntos. A sala estava em silêncio, e o peso da revelação pulsava como um tambor em um instante de expectativa. Lara, ainda ao lado de Rafael, segurou sua mão. Estamos com você. Neste instante, Rafael percebeu que a vida dele não seria mais a mesma. Olhando para a tela, ele sentiu uma mistura de coragem e vulnerabilidade. O futuro não era mais um mistério, era um convite à transformação. Quando você quer se encontrar? Rafael digitou, o coração acelerando enquanto esperava a resposta. O celular vibrou mais uma vez, intensificando a tensão já palpável no ar. Amanhã, se puder, no café da Praça Central. Com isso, ele olhou para Duda e Lara, as faces imersas em preocupação, mas refletindo também uma esperança cautelosa. Um irmão, uma nova chance, um enredo que reverberava em suas vidas. E assim, enquanto a noite caía e o mundo lá fora continuava girando, Rafael sabia que ao amanhecer tudo poderia mudar. O que mais estava por vir nessa jornada, e a figura do desconhecido irmão agora pairava como um novo enigma em sua vida.
O que essa reunião traria? O que realmente escondia seu passado? O sol começou a riscar o céu com os primeiros tons de laranja, anunciando um novo dia que estava prestes a se desenrolar. Rafael acordou com um nó no estômago, os acontecimentos da véspera ainda reverberando em sua mente. O café da manhã passou batido, as palavras de sua mãe ecoando em cada canto da casa. Jorge, seu irmão. O pensamento parecia uma nuvem paralisante, ao mesmo tempo intrigante e aterrorizante. Duda, sempre atenta, percebeu sua distração. Ei, você está bem? Está nervoso, é? Embora estivesse relutante em abrir o coração, Rafael sentia que precisava compartilhar. Estou pensando no que virá. O que ele vai achar de mim? Será que minha vida toda vai mudar de uma hora para outra? Ele sentiu uma onda de pânico enquanto falava, as lembranças de um passado cercado de incertezas o assaltando. Duda passou a mão em seu ombro, tentando transmitir conforto. Vai dar tudo certo. Esse encontro pode ser uma oportunidade incrível, Rafael. Um recomeço, ela disse, embora sua voz também fosse preenchida por um toque de insegurança. Chegou a hora. O relógio marcava quase meio-dia. A cidade começava a pulsar, reunindo vozes e risos nas calçadas, mas Rafael mal conseguia ver ou ouvir. Seu foco estava em um único lugar, o café da Praça Central. Ele respirou fundo, um movimento que parecia preparar seu corpo e sua mente para a tempestade que estava por vir. O lugar estava agitado, com mesas espalhadas sob o olhar curioso de pessoas passando ao redor. Rafael se sentou em uma mesa, o coração batendo forte, a ansiedade quase o sufocando. O celular em sua mão parecia mais insistente que nunca, como se esperasse que ele digitasse uma mensagem, mas ele hesitou. Após alguns minutos que pareceram eternos, ele chegou. Jorge apareceu quase do nada, com uma aura que misturava confiança e um leve nervosismo. Rafael o observou. A expressão de Jorge capturando sua atenção, enquanto tentava juntar os pedaços de sua própria identidade àquela figura estranha, mas tão familiar. Oi, Rafael, Jorge disse, um sorriso cauteloso nos lábios. Me desculpe pela surpresa. Eu realmente queria que nosso primeiro contato fosse diferente, mas as coisas acontecem assim, né? Sua voz tinha um tom de sinceridade que surpreendeu Rafael. É muita informação de uma vez, Rafael respondeu, lutando para esconder a vulnerabilidade em suas palavras. Ele se questionou por que estava sentindo uma conexão instantânea com alguém que era virtualmente um estranho. Eu sei, eu ia te ligar antes, mas eu não sabia como. Eu só queria que você soubesse que eu sempre estive aqui, mesmo que distante. Jorge explicou, a sinceridade nos seus olhos revelando um desejo genuíno de se conectar. Rafael sentiu uma onda de emoção contida. Por que você nunca procurou? Por que não falou com a nossa mãe? A situação era mais complicada do que você imagina. Jorge parecia nervoso, as palavras saindo apressadas. Os segredos que ela escondeu não eram só dela, e eu não queria atrapalhar sua vida. Mas agora, eu só quero que você saiba a verdade. A tensão entre os dois era palpável, como um fio prestes a se romper. Rafael percebeu que havia muito mais por trás daquela decisão de se encontrar. Até onde Jorge poderia ir para explicar tudo o que estava oculto? Sobre a nossa mãe e o que aconteceu entre nós, Jorge começou, mas a voz dele ficou presa na garganta. O que ele iria revelar? O que mais poderia estar escondido sob a superfície? O olhar de Rafael se aprofundou, uma mistura de curiosidade e receio. O que Jorge estava prestes a contar poderia mudar tudo, não apenas sobre sua relação, mas sobre quem ele realmente era. As palavras de Jorge pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir, preenchendo o espaço entre eles com uma expectativa quase insuportável. Eles estavam a um passo de desenterrar verdades que poderiam devastar ou unir suas vidas para sempre. Rafael engoliu em seco. E então,
O que você tem para me dizer? O futuro estava prestes a se desenhar diante deles, e tudo dependia do que estava por vir. A tensão estava no auge, e a praça, antes animada, agora parecia envolta em um silêncio expectante. Jorge respirou fundo, como se estivesse tentando reunir as palavras que pareciam escapulir dele. Rafael, a verdade sobre a nossa mãe é crucial para entender quem somos. Os olhos dele brilharam com a intensidade das emoções guardadas. Rafael sentiu seu coração acelerar, não apenas pelo que seu irmão estava prestes a dizer, mas pela intensidade do momento. Era como se um destino oculto estivesse se revelando, e ele mal conseguia distinguir entre medo e esperança. Quando ela engravidou de mim, foi uma situação muito complicada. Jorge começaram a contar, sua voz agora mais firme, mas ainda carregada de um peso difícil. Ela não estava pronta. Havia muito medo, segredos, e foi por isso que eu fui adotado. Mas mesmo assim, sempre senti que fazia parte de uma história maior. Rafael prendeu a respiração. Um nó se formou em sua garganta ao imaginar sua mãe, naquela época, enfrentando tudo sozinha. A nossa mãe, ela nunca falou sobre isso, murmurou, mais para si mesmo do que para Jorge. Ela não pôde. Existe uma culpa imensa. A relação dela com o pai, que eu nunca conheci, e o que aconteceu depois. Era tudo muito complicado e eu não queria ser uma lembrança dessa dor. Jorge continuou, suas mãos gesticulando nervosamente. Mas parte de mim sempre quis ter você por perto, tanto que mesmo sem saber, eu te seguia em redes sociais, sempre torcendo para que você estivesse bem. Rafael sentiu uma onda de emoções intensas. Raiva, tristeza, confusão. Ele mal conseguia processar o que estava ouvindo. Então, você estava aqui ao meu lado e não disse nada? Perguntou, sentindo uma mistura de traição e um desejo de entender. Não é bem assim. Eu queria, acredite, mas tinha certeza de que só iria piorar as coisas. A minha vida também era um caos. Por muitos anos eu fui um estranho em minha própria família. Jorge explicou, com uma fragilidade que refutava sua imagem confiante. Até que decidi que tinha que me libertar de um lugar que só fazia mal. E então, um dia, eu vi uma foto sua, e percebi que era hora de tentar dar um passo. Rafael franziu a testa, a confusão crescendo. Mas e se eu não quisesse saber? E se tudo isso fosse só mais uma mentira, como as que já conheci? Ele falou com os punhos cerrados. A dor nas palavras de Jorge não podia ser ignorada, mas Rafael não conseguia confiar completamente. Eu não espero que você me perdoe ou que me aceite imediatamente. Jorge saiu em defesa. Só espero que você entenda a verdade. Eu também estou aqui, perdido e tentando descobrir quem sou. E eu não quero que você passe por isso sozinha. O coração de Rafael se quebrava. Aquela conversa o fazia sentir-se tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. Uma parte dele queria correr e a outra estava paralisada, presa a um turbilhão de sentimentos conflitantes. E o que mais existe? O que mais você esconde? Há mais segredos? A pergunta escapuliu de seus lábios como um grito silencioso. Jorge hesitou, a luz da tarde piscando entre as folhas da árvore ao lado. Sim, há mais coisas que talvez mudem tudo novamente. Rafael sentiu um novo golpe na sua percepção da realidade, e a expectativa no ar se tornava ainda mais opressora. Ele não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. O futuro deles dependia não apenas da verdade que Jorge estava prestes a revelar, mas da força deles para lidar com isso. O que mais podemos descobrir? Rafael perguntou, a voz quase um sussurro. Uma necessidade de saber, misturada ao medo do que essa busca por respostas poderia custar. Mas Jorge não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou fixo em Rafael, como se estivesse decidindo o quão longe queria ir nesta nova jornada. E a resposta mudaria para sempre o que eles achavam que conheciam sobre si mesmos e sobre sua família.
O café da praça estava repleto de gente, mas para Rafael e Jorge, o mundo ao redor parecia ter desaparecido, como se estivessem presos em uma bolha onde só existia a tensão entre eles. O olhar de Jorge estava determinado, mas havia um toque de vulnerabilidade que tornava tudo ainda mais real. Antes de mais nada, Rafael, eu não sou um monstro. Eu só quero que você entenda que muitas coisas que aconteceram estão ligadas a um passado muito conturbado. Jorge falou com a voz trêmula, mas firme. Ele respirou fundo, sabendo que o próximo passo era delicado. Quando nossas mães se conheceram, elas eram melhores amigas, até que sua mãe, quando estava grávida de você, passou por uma fase turbulenta. Ela tinha problemas que a fizeram tomar decisões que a conturbaram por anos. A cada palavra, Rafael sentia sua sanidade se fragmentar. Ele não conseguia parar de pensar na imagem de sua mãe, em sua infância, de olhos cheios de amor. Mas Jorge estava certo. Ele precisava saber a verdade, não importava quão dolorosa fosse. E o que você sabe exatamente? Como você está envolvido nessa história toda? Sua voz tinha um tom impaciente, com a tensão crescendo. Porque eu sou o resultado daquela amizade. Eu sou o que ficou quando sua mãe decidiu ficar com você. Minha mãe não apenas me teve, mas era para ser uma família. Ela me contou que precisou se afastar de você, e isso a consumiu. A verdade sangrava da boca de Jorge, uma ferida aberta que ainda não havia cicatrizado. Rafael engoliu em seco e olhou em volta, consciente dos olhares curiosos dos outros clientes do café. E você nunca veio atrás de mim? Nunca quis saber? A frustração estava transparecendo em sua voz. O que Jorge estava falando parecia um filme, algo surreal, porque eu não queria causar mais dor. As histórias são complicadas, e eu aprendi a viver no meio das sombras. Eu só desejava que minha vida fosse diferente e achava que era melhor deixar no passado. Jorge explicou, agora com lágrimas nos olhos. Quando eu soube que você tinha crescido, que se tornara alguém de quem minha mãe se orgulhava, isso só aumentou a dor por não ter tido você por perto. Mas agora percebo que você merece saber. Nós dois merecemos. E se isso não mudar nada? E se eu não conseguir lidar com o que você está me dizendo? A voz de Rafael tinha um eco de desespero, uma insegurança crua que fervia por dentro. Já lidamos com tanto, não lidamos? Esse é apenas mais um caminho que devemos atravessar, Jorge respondeu, suas palavras cheias de esperança inversa, como se quisesse acreditar que a verdade seria uma libertação. Rafael sentiu uma onda de emoções se agitando em seu peito. Era estranho estar ali, frente a um irmão que até então era apenas uma sombra, uma parte de seu passado que ele nunca soube que existia. Assim como Duda havia aparecido em sua vida de forma inesperada, Jorge agora representava um novo capítulo. E sobre sua mãe, o que vai acontecer quando ela souber que estamos aqui juntos? Rafael sabia que não podia esconder essa pergunta. Era crucial para o desenrolar daquela história. Ela pode não gostar, mas é preciso uma conversa definitiva. Ela precisa se abrir sobre o que aconteceu realmente. Essa é a única maneira de finalmente superarmos o que deixou marcas, para que possamos seguir em frente. Jorge disse, o olhar intenso refletindo uma determinação que Rafael não conseguia ignorar. E se ela não estiver pronta? Rafael questionou, uma galeria de receios surgindo em sua mente. Lidar com os segredos da mãe pareceu uma questão de vida ou morte. Temos que estar prontos, Rafael, para o que quer que venha a seguir. Podemos encontrar um caminho, juntos, Jorge insistiu, estendendo a mão para seu irmão como um sinal de apoio. Rafael hesitou, mas depois viu o brilho de sinceridade nos olhos de Jorge. Era tudo tão novo, tão imprevisível, mas o encontro em si era um passo em direção ao desconhecido.
Ele apertou a mão de Jorge, um gesto simples, mas poderoso, cimentando uma aliança naquele instante fugaz. Então vamos lá. Temos que enfrentar nossa verdade. Assim eles deixaram o café, o sol começando a se esconder nas sombras, enquanto a energia da cidade vibrava ao redor deles. Rafael sentia que, neste momento, ele tinha tudo: coragem, esperança e um irmão ao seu lado. Poderia enfrentar tanto o que estava por vir, quanto qualquer verdade devastadora que ainda os aguardava. Mas mais do que isso, havia um novo sentido de pertencimento e descoberta. Agora não estavam mais sozinhos. Haviam se encontrado, mesmo que os segredos ainda pesassem como âncoras. O futuro se apresentava como um caminho a ser explorado, revelando suas surpresas e possíveis alegrias, e talvez um novo começo. E nesse instante de transição, Rafael percebeu que a vida é feita de reviravoltas inesperadas. Ele tinha o poder de moldar seu destino. Uma liberdade começou a despontar à medida que a verdade se aproximava. A vida nunca seria a mesma, e o que cada um levaria, além daquele encontro, dependia da coragem de enfrentar suas próprias sombras e, quem sabe, encontrar a luz. Agora, se você ficou emocionado com essa história, não perca a oportunidade de apoiar nosso canal. Inscreva-se imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa história chegar a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre o que você achou desse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível. Vamos juntos transformar histórias em emoções.